porque tô lavando a louça do café. Tá ok. Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma aula aí de tema diferente, né? Entre as aulas de Gálatas. E aí, a aula de hoje eu preparei, ainda estou nesse tema do chamado da igreja, né? Para a gente pensar nosso comportamento, nossa postura, né? Na sociedade e no relacionamento com Deus mesmo, né? Porque, enfim, uma coisa implica na outra, né? A gente, na verdade, faz por amor a Cristo, entendendo o que Ele quer de nós, e isso vai reverberar na sociedade, nas nossas relações, né? Vamos fazer uma oração, né, para começar. Pai amado, Santo Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, em comunhão, para entendermos mais da Tua palavra, Senhor, e do que o Senhor quer de nós, Pai. Te pedimos que abençoe essa aula, que fale conosco através da Tua palavra, através desse tema, Senhor, e molde nossos corações para honrarmos o Teu nome e testemunharmos o Teu Filho Jesus aqui na terra, Senhor. Te pedimos isso em nome dele, do Teu Filho, e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e faça, Senhor, que essa semente frutifique no meu coração, dos meus irmãos, Senhor. Amém. Então vamos lá, o tema é, para quem está lá fora online e não está conseguindo enxergar o quadro, é ser servo, né? A gente está falando, eu falo do chamado da igreja, e aí o tema de hoje é ser servo. Nós já falamos da noiva, né? De ser testemunha e ser servo, né? O ser testemunha e ser servo é bem próximo, né? Mas o servo tem mais a ver com uma ação, né? De uma postura, uma consciência, a testemunha tem uma consciência e o servo é mais uma ação. Né? E os textos básicos são 1 Coríntios 9, 19, a gente vai começar com ele, vai desenvolver a partir dele e vai finalizar com Filipenses 2, do 1 ao 11, tá? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aqui na minha versão está escravo, né? Mas alguns vai estar servo. Eu comecei a pensar sobre essa temática, né? Fazer uma reflexão já tem um tempo. E eu ficava assim encucada porque parece contraditório, porque a Bíblia diz que a gente é livre, né? Em Jesus. E o apóstolo Paulo repete muitas vezes, né? Que ele é escravo do evangelho, da mensagem, né? E claro, também a gente se trata como servo de Deus, né? E aí eu resolvi fazer uma reflexão sobre essa questão e, enfim, né, fiquei pensando sobre isso e várias questões me vieram, né? Aqui, bom, em Coríntios, né, lembrando o contexto dessa carta, é aquela carta bem crítica de uma igreja que estava em crise de ego, né, de poder, estava dividida, né, as pessoas, cada uma querendo se achar melhor ou mais crente ou mais entendida, né, e se dividindo entre lideranças, né? E isso mostra uma questão oposta de ser servo, né? Porque quando a gente começa a pensar no que a gente é, olhar muito para a gente, né? E o que a gente é, e o que a gente pensa, desenvolve, a gente não está focando em Deus e está focando em nós mesmos, né? E a igreja de Coríntios estava com essa crise, né? Existencial, até podemos assim dizer, né? E o apóstolo Paulo vai doutriná-los, vai chamar a atenção e, né, em vários momentos ele vai dizer, né, que ele foi chamado por Cristo, né, e ele é o apóstolo. A gente sabe que os apóstolos foram realmente chamados para ter uma função, né, de orientar toda a igreja até hoje, né? Eles nos orientam, a gente é orientado através da palavra, e a igreja primitiva estava convivendo, né, recebendo a carta também, porque no caso eles não estavam falando com ele pessoalmente, né, eles estavam lendo a carta, mas estavam numa outra dinâmica diferente da nossa, mas recebendo essa mesma instrução. E Paulo vai trazer essa figura do escravo, né, que na antiguidade era rotina comum, né, as sociedades antigas. Bom, até há 200 anos atrás, no caso do Brasil, né, a gente também vivia essa realidade, então, na verdade, não é tão longe assim essa realidade de escravidão. Então, uma imagem que a gente entende bem, né, eles ainda viviam de uma forma mais intensa, né, porque tinham muitos escravos na sociedade. Né? A sociedade era muito dividida. A gente até sabe de história, mas a gente sabe também dos reflexos, né? No caso aqui do Brasil, né? Uma sociedade muito escravocrata, ainda tem reflexos disso, né? Então a gente sabe que o escravo é uma pessoa sem vontade, ela não tem autonomia, ela não pode fazer o que ela quer, né? E aí trazendo isso para uma realidade de relação, né, do corpo de Cristo, né, com o seu cabeça, que é Jesus,
vai vir esse fundamento de um esvaziamento, né, que o cristão precisa ter das suas vontades, entendendo que as suas vontades são da carne, né, não são do espírito, né? Então, assim, para a gente não cair numa situação de, então eu vou ser subjugado, não posso fazer o que eu quero. Se a gente entende, a gente sabe que nós somos pecadores, por isso a gente precisa de Cristo, né? A gente tem que, de fato, subjugar todas essas vontades da carne, a gente tem que aprender a separar, né, a identificar o que é vontade da carne e o que é vontade do espírito, né? E isso é com estudo, né? A gente em comunhão, a gente vai progredindo nesse sentido. Mas esse sentido de escravo, né, o servo, é justamente esse, de a gente deixar, a gente submeter a Cristo tudo que nós somos, né? Então a gente não vai fazer, por isso que ele também fala, né? Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Porque eu não vou fazer o que eu penso, o que sai da minha cabeça, dos meus desejos, né? Mas o que Deus quer que eu faça, né? Também é o princípio lá do Éden, né? O que Deus queria do primeiro casal, da primeira família, né? Que eles não fizeram. Então a gente vive nessa mesma dinâmica. Então, entender-se servo, porque depois a gente vai ver que a gente é filho, que é uma figura muito mais confortável, que a gente fala, mas que é linda, e que é, né, que bom, e que foi Cristo que trouxe, mas a gente tem que lembrar também dessa condição de servo, que eu entendo assim, pelo menos, que é mais essa estrutura do dia a dia, porque todo dia a gente acorda com desejos, com anseios, o mundo pede para a gente realizar sonhos, né, realizar propósitos, seja de trabalho, de família, de amor, de conhecer isso, de encontrar aquilo, né, realizar vontades, a gente é bombardeado disso o tempo inteiro. Né? E a palavra de Deus pede que a gente olhe para a vontade de Deus, né? Qual foi o propósito que Deus nos fez. Então, ser servo é subjugar essas vontades ao evangelho, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício diariamente. E aí o apóstolo Paulo, mas nesse trecho, né, eu escolhi esse para ser, porque tem vários trechos da Bíblia que fala disso, né? Nas cartas apostólicas. Mas esse eu fiquei intrigada meditando por um tempo, né? Porque aí ele fala justamente dessa dicotomia, sendo livre, né, para com todos me fiz servo. Então, ainda tem um passo além. A gente entende que é pecador, entende que as nossas vontades e ideias são contrárias a Deus, então a gente tem que subjugar tudo que é nosso ao Evangelho, a Jesus, né? E quando a gente faz isso, a dicotomia, a gente se torna livre, porque a gente não fica mais escravo da nossa vontade, né? A gente vai ser escravo do Evangelho e que, como Cristo diz, meu jugo é leve, né? Cristo fala, meu jugo é leve. Ele não é um senhor mau que quer que a gente sofra. Ele não quer que a gente fique triste, oprimido, né? Como são os servos humanos na sociedade, né? Que subjugam os funcionários, né? Os servos, os escravos, de açoitar, de forçar, de não ver como ser humano. Não, Cristo é diferente, né? A gente vai se submeter a ele, mas ele é amoroso. Inclusive também lá em Filemon, né, quando o apóstolo Paulo também vai falar, senhores, tratem bem o seu servo, porque a gente tem que ser como Cristo, a gente vai estar em várias posições na sociedade, né, e tem sempre que olhar para Cristo como que ele seria nessa condição, né, então a gente se torna livre ao submeter a nossa vontade ao Evangelho, aí está a dicotomia, né, da nossa mente, que a gente não consegue entender, a gente se torna livre, mas é livre dessa vontade, que a vontade humana é que nos deixa preso, nos deixa angustiado, que a gente fica correndo atrás, quero realizar, quero aquilo, não consigo, porque geralmente envolve outras pessoas e as pessoas não vão fazer o que a gente quer, porque a gente não tem controle, né? Aquela angústia, né? E em Cristo a gente fica livre, porque ele é perfeito, ele é amor e ele sabe o que a gente realmente precisa, né? Então o apóstolo Paulo tinha chegado nesse nível de compreensão, né? Então ele sendo livre, mas eu me coloquei enquanto servo para pregar o evangelho, porque aí ele deixou tudo que interessava a ele mesmo para poder viver o quê? Pensando nos outros, né? O que é pregar o evangelho? É pensar no outro, né? Eu quero que as pessoas conheçam, então o que ele fazia? Ele viajava para pregar o evangelho, né? Ele se dedicava para escrever as cartas para pregar o evangelho, se preocupava, pedia notícia. Então ele vivia para isso, né? Então aí ele estava se prendendo, né? Vamos assim dizer, né? Para poder fazer a vontade de Deus, né? Então essa dinâmica, né? De querer ser servo de Deus, né? Fazendo essa obra e deixando realmente as suas vontades, né? E o apóstolo Paulo ainda foi bem radical, né? Não formou família, né? Até ele vai aconselhar isso, né? Porque ele diz, para você servir a Deus, ele vai falar, para servir a Deus é até melhor que não se casem, né? Porque você vai ter nada vai te prender,
Porque, assim, é bom ter família, é bom ter filhos, mas realmente, às vezes, te prende, né? Você vai tomar uma decisão, vai ter que falar com o parceiro, com a parceira, ou as crianças vão ter alguma necessidade que você pode ficar com medo de tomar uma... E se você é solteiro, tá, você vai, não tem mais o que importe, né? Você tá bem livre mesmo nesse sentido, né? Então, é isso que ele fala, o nível que ele chegou é nesse sentido, né? Até mesmo material, né? Da vida aqui, das necessidades que a gente tem humanas, né? Ele era desprendido de saber o que, como Cristo, né? Que eu não tenho onde recostar a cabeça, não sei o que eu vou comer amanhã. Isso também é uma liberdade. Não ficar, a gente fica correndo atrás, né? Meu Deus, eu sou muito preocupada assim com questão de, poxa, se faltar dinheiro, né? Como é que eu vou pagar aquela conta? Mas a gente tem que fazer esse exercício de confiar em Deus, né? Ele vai prover, né? Cristo era assim, né? Ele vivia e sempre aparecia alguém que, né? Chamava ele para fazer refeição, para ele se hospedar, né? Isso é uma liberdade. Você não está preso a essas questões, a essas circunstâncias, né? Então é sobre essa dinâmica, né? De você, porque é diferente a servidão pela nossa mentalidade, né, humana, que tem um subjugo, né? E você quer que o outro faça o que você quer forçadamente mesmo, e essa servidão espontânea, porque, claro, a gente tem um Senhor que é amoroso, tem um Senhor que quer o nosso bem, então a gente vai servi-lo com amor, né? A gente vai servir esse Deus e esse Jesus com prazer. E aí por isso a gente é livre, porque a gente está querendo servir, né? A gente tem que buscar esse sentimento de querer servir, querer ter esse serviço, porque a gente sabe que é o melhor, porque esse nosso Deus maravilhoso não vai nos oprimir, não vai forçar nada. Por isso que se a gente estiver sentindo uma opressão, né, de repente a religião, um líder está falando algo e que a gente fica agoniado, né? A gente tem que parar para meditar mesmo e pedir a Deus, né? Não, mas qual é essa orientação? Sou eu que estou com dificuldade? Isso está certo que estão falando? Será que é isso mesmo? Porque tem um monte de direcionamento equivocado, né? Ou qual é a minha dificuldade, né? Será que eu não estou com uma idolatria nesse lugar e aí eu estou com uma dificuldade, né, de servir a Deus nesse sentido, né? Queria ouvir vocês um pouquinho, que eu fiz já essa introdução, já a explicação, né? Deixa eu ver, foi até rápido, mas vocês querem falar um pouco? Não? Estão compenetrados? Fala, João. Na palavra mesmo existe essa preocupação que vem da gente, sobre a gente ter essa preocupação do que a gente vai comer, do que a gente vai beber, do que a gente vai vestir. E ele fala para a gente tirar esse peso da gente, para a gente buscar o reino dele, porque que nem ele viveu pro evangelho, ele viveu para a palavra, para ser pregada, né, para passar para o próximo as coisas notícias, e essas coisas foram chegando para ele naturalmente. Ele sempre teve alguém que chamasse ele para almoçar, sempre teve uma roupa para vestir, entendeu? Então, a própria palavra ela já confirma o que ele nos diz. Então, essa hora, você na hora lá vai ser o que eu penso. A gente chama. Fala, só para você agora. Não sei se você quer falar na pele, não pode. Quer falar, Natan? Não, agora não, vou chamar mais um pouquinho. Recebendo aqui do atual. Mas olha, uma coisa que me chamou a atenção, eu abri aqui no áudio para o pessoal me ouvir também. Você deve estar me ouvindo duas vezes, eu imagino. Mas uma coisa interessante é que Paulo diz que Jesus ele se fez servo, né? Ao abandonar o Estado, né, divino, em Filipenses, vai ser. como filho de Deus e se revestindo da natureza humana, né? Não levando em conta o estado de glória, se abdicando dela e tal. Mas o que eu acho que o que me fascina muitas vezes em Cristo é a junção de duas coisas para nós geralmente são muito antagônicas, né? Porque ele abandonou a glória que ele tinha com o Pai para vir esse mundo, né? Passou fome, provavelmente teve alguma gripe, alguma coisa assim, né? Deve ter sentido dor, né? Sentiu angústia, chorou, isso tudo, né? Mas sem pecado. Agora, ao mesmo tempo, na ceia, quando ele tira a parte de cima da roupa dele, bota uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, ele termina e diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele fala: vocês me chamam de Senhor, e eu sou. Vocês estão certos nisso. Mas eu, como Senhor, né, lavei os pés de vocês para deixar o exemplo de que é assim que vocês devem lidar uns com os outros. Então, essa junção de alguém que tem consciência de quem que é Senhor,
mas que ao mesmo tempo não tem um afinco a isso, né? É algo impressionante em Jesus. Sim. Eu acho que até de uma certa forma o cristão ele deve ter sempre a consciência essas duas realidades sobre ele, porque de certa forma há uma glória muito especial em você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e muito maior ainda em você ter sido alcançado pela graça. Isso é muito especial. E você não deve, né, se sentir inferior por isso, você deve se sentir amado por isso. Mas ao mesmo tempo tem esse lado de que diz que você não é digno de louvor, né, de ação de graças, de honra. Você, na verdade, tem que servir e considerar o seu próximo em maior honra do que você. Então, assim, é muito interessante, né? Porque esses lados contraditórios de Jesus, em uma medida menor, eles têm que ser lados contraditórios presentes na nossa vida, né? E eu acho que isso é muito bonito. Quem falava muito sobre isso era Pascal, o físico matemático do século 18 ou 16, acho que é 16. Não, 16 não, 17. 17. Ele gostava de trabalhar muito nos escritos dele sobre a miséria humana e a exaltação humana, né? Como o homem e a mulher são rebaixados em si mesmos por causa do pecado e, ao mesmo tempo, como eles são exaltados por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus e por Deus os amar, né? Então, isso é bem bonito. Maravilha. O Pedro até mencionou o que eu ia falar mesmo, Jesus, que é o ápice, né, dele dando o exemplo de servir, é o momento da ceia mesmo, né, de lavar os pés, porque ele se fazendo ali, mostrando como é ser uma liderança, no caso dele, o Pedro chamou bem a atenção, ele é senhor e tomou essa atitude porque ele é a imagem perfeita de Deus, a gente é a imagem e semelhança de Deus, ele é a imagem perfeita, né, de Deus. E aí, enquanto o Pedro estava falando, mostrando esses dois lados, eu pensei, né, até pegando ainda aqui o 1 Coríntios 9:19, é isso, nós temos que ver como Paulo, nós somos livres, né, a gente não é senhor, que só o Senhor é Jesus, mas essa liberdade que a gente tem, que nos dá visão, que nos dá discernimento, né, a gente tem que colocar a serviço, né, do mundo, das pessoas, para essa obra do Evangelho, né, e se a gente olha a história da nossa sociedade, né, desde a igreja primitiva, mas acho que principalmente até com a reforma mesmo, né, a gente vai vendo quanto que a nossa sociedade ela foi se desenvolvendo e tendo essa noção de direitos humanos, né, de igualdade, a partir de ações da igreja, né, lutar contra a escravidão, né, do período moderno. A gente vai vendo o quanto isso foi sendo transformado por conta dessa consciência de liberdade, né, de amor de Cristo, e da gente querer que o outro também tenha isso, mas a gente tem que ter paciência com o outro. Quando a gente olha para o outro, a gente tem que ouvir o outro, ter paciência, cuidar, né, e passar esses valores de que essa pessoa também é importante, né, enfim. Então, quem tem essa liberdade, quem tem mais discernimento, mais condições, tem que lembrar que não é para ser exaltada, mas é para servir, né? E é isso que a imagem da ceia, Jesus lavando os pés, ele mostra, né? E aí, sobre isso, né, da gente servir, né? Servir é a ação maior do seguidor de Jesus, né? Porque Jesus nos deu exemplo, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, estamos no mundo para mudar o mundo, isso que eu estava falando, né? As atitudes, e a gente é visível na história o quanto que a igreja, né? Quando a gente é a igreja, né? Impactou, né? Infelizmente, acho que nas últimas décadas a gente tem impactado menos, não vou dizer que não sei, né? A apostasia, né, é profética, mas acho que a igreja mesmo, o corpo de Cristo mesmo chamado, eu vejo como inerte, né? Porque eu acho que esses exemplos equivocados não são a igreja, né? É a apostasia, é uma deturpação, né? Porém, a igreja mesmo está adormecida, porque se está aparecendo mais do que não, né? Então a gente tem que levar uma chacoalhada, né? E pensar, a gente fica falando, estão dando mau exemplo, mas e a gente que está entendendo, né? Então a gente tem que despertar, né, para realmente ser igreja nesse sentido, né? E isso, Jesus enquanto homem, né, andando aqui na Terra, foi um exemplo nosso, né? Então, bom, tudo que ele fazia, né, orava o tempo inteiro, né, obedecia a Deus, a gente não vai conseguir ser certo sem obedecer a Deus, né? A gente tem que obedecer a Deus dentro da nossa vida, né, do nosso caminho, nosso desenvolvimento próprio, para a gente conseguir entender as outras pessoas, né, tendo compaixão pelas pessoas, olhando, escutando, né, o outro, enfrentando a religiosidade, né, como Deus
como Jesus combateu os fariseus, né? Só a gente olhar para ele e saber como a gente vai servir a esse mundo, né? Trazendo alento aos oprimidos, né? Com as curas, né? E ele disse que nós poderíamos curar, né? Em nome dele, né? Ajudar nesse processo. Então, o nosso comportamento de servos, né? A igreja tem que servir ao mundo. E tem, né? Também falei aqui que a igreja está fazendo muitas coisas erradas, mas a gente sabe que tem, e não está pior porque tem alguns grupos que nem aparecem, né? Tem várias instituições, várias associações que fazem. Muitas das vezes a nossa vontade seria um negócio catastrófico, né? Tipo assim, essa questão que falou sobre a igreja aí, evangélica, eu vejo evangélicos julgando muito os católicos por causa da imagem de idolatria, sendo que os próprios evangélicos muitas das vezes estão bem piores. Eu tenho um cara que aparece para mim direto no TikTok, que ele é um católico, só que é um católico, tipo assim, muito inteligente. E você vê evangélicos, tipo assim, que acabam sendo ignorantes e fazendo coisas piores, não só somente idolatria. Tipo assim, você vê, pô, as pessoas, eles adoram imagem, né? E, tipo assim, pessoas do passado, nossos irmãos do passado, que querendo ou não, naquela época ali foram muito importantes, né? Os apóstolos. Então você vê a pessoa, tipo assim, idolatrando um pastor de tal forma que você fica, caraca, irmãozão, meu Deus do céu, Jesus, isso daí. Canto gospel, né? Você vê os próprios pastores da nossa própria, mano, nossa antiga igreja era um caso sério. Ou, tipo assim, ceia, todo mundo com um negocinho pequenininho para poder tomar a ceia ali, né? O suco ali, o cara vinha com a taça e um pedação de pão gigante, o povo idolatrando, não tem que honrá-lo. Tipo, você só faltava pegar e se abaixar. Aí você vê que a igreja evangélica, às vezes eu fico me perguntando, caraca, será que vai ser necessário uma nova reforma? Será que você precisa de um novo tempo? Porque as pessoas estão fazendo o que Paulo fala em Gálatas, ó, Gálatas insensatos, quem vos feitiçou? Né? Porque o povo ele está se desviando do certo ali, do que foi ensinado por Jesus Cristo ali. Então, eu creio que nós estamos nos momentos que você está tendo muita apostasia, só que também é um momento que nós temos que ficar muito de olho aberto e nos apegar muito à palavra, porque hoje, e por causa dos próprios cristãos, as pessoas acabam tendo uma visão da gente errada. Às vezes nos compara com certas pessoas que acabam dando um mau exemplo ali e, tipo assim, meio que carrega o nome de Deus e dá um mau exemplo ali. Eles esquecem de Jesus Cristo, que ele lava o pé de pecadores. Eles esquecem que Jesus Cristo se sentou com cobradores de impostos, né? E você vê a questão até de quando chegarem e falar, vocês comem e bebem com pecadores, cobradores de impostos, e ele pega e fala que não são os sãos que precisam de médico. E se os doentes não vêm chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso. Só que essa parte aí do livro ali, as pessoas ela meio que pegam e embrulham. Mesma coisa, você nunca vai ver uma igreja que acaba sendo neo pregando Romanos 3. Nunca vai ver a igreja pregando a depravação. Porque ele sabe que pregando aquilo dali, muitos daqueles dali vão acabar tipo assim, caraca, tem alguma coisa errada aqui. Porque ele nos ensina há tanto tempo isso aqui. E agora ele está pegando e falando isso daqui. Então, eu creio que o grande problema da igreja mesmo tá entendendo? A igreja, tipo assim, ela mesmo está se desviando. Esquece de Oséias, só não vou me lembrar um capítulo e versículo que fala que o meu povo perece por falta do conhecimento. Então, o povo está pouco se deixando para estudar e buscar na Bíblia e estão se portando mais com ouvir o que os pastores, os líderes falam, sem, no mínimo, examinar o que as escrituras falam sobre aquilo ali. Então, é triste mesmo. Só devemos orar a Deus, mesmo pedir que Ele tenha misericórdia dessas pessoas, porque está complicado, cada vez esperando mais. Misericórdia de nós, né, Natan? Porque Entendeu? a gente também pode resvalar, né? Não, e o Natan falou várias coisas que me lembrou da última aula que eu dei, né? Que foi da testemunha, que tem tudo a ver com isso. O testemunho, a gente se vê testemunha, a gente, na verdade, se vigiar, né? Cuidar desse nosso interior, que, como você falou, tá vigiando, tá lendo a Bíblia, tá se examinando para a gente dar o testemunho, né? Aquele testemunho, só da gente entrar no lugar, as pessoas sabem que você é diferente, as pessoas sabem que você trata as pessoas diferente, olha as pessoas diferentes, né? O servir já é uma ação mais profunda de você trabalhar mesmo, focando em Cristo, né? Você tá fazendo aquilo, porque a gente encontra no trabalho e nos ambientes que a gente circula só pessoas mais que querem passar a perna, que estão em busca de poder, né, que hoje é teu amigo, amanhã acha que você falou uma coisa que não gostou e já não é mais, e você tem que continuar com a postura de servir essas pessoas, né, porque você está servindo a Cristo, você vai ter que ter misericórdia por essas pessoas. A gente não pode ter raiva dessas pessoas porque elas não têm Cristo, não conhecem o Evangelho, e aí, como você falou, né, Cristo ficava ali com as pessoas à margem, ou que ninguém gostava porque estava traindo
Israel, ou era, né, prostituto, e ele estava com essas pessoas porque elas não conheciam o evangelho, né? Então ele estava ali dando testemunho de amor, de acolhimento. Então servir, a gente tem que ter essa noção de que servir é uma ação mesmo. A gente vai estar falando coisas, fazendo coisas para um outro que muitas vezes está querendo o seu mal, né? Diga aí, Pedro, para eles ouvirem. Tem muitas pessoas que hoje estão na igreja, até servem ali, mas eu acho que tem pessoas que não tiveram realmente aquele contato com o Cristo, com o Filho do Deus mesmo, tipo assim, porque eu acho que quando você tem contato com ele, quando você realmente, tipo assim, conhece ele através da palavra, eu acho que o ego da pessoa acaba caindo. Eu acho que ela se torna Sim, humilde. Quando você não somente ler a Bíblia, quando você para estudá-la, né? Você vê que, caraca, quão miserável eu sou, e o que eu estou fazendo aqui é por misericórdia de Deus, é Deus agindo na minha vida. Você não exato. faz para, tipo assim, para a sua glória. Você faz tudo para a glória de Deus. Então, acho que isso é bem perceptível a visão das pessoas. Então, acho que a pessoa que realmente conheceu Cristo, viu Deus, ele se fazendo servo, entendeu? Você viu no pecadores, pessoas que podemos dizer que não amavam de verdade a Sim, ele. E eu, ser humano, depravado, tipo assim, minhas vontades são totalmente malignas. A, graças à misericórdia de Deus que eu, tipo assim, tenho eu consciência, tenho né? essa consciência assim, eu estou fazendo isso aqui, coisa que eu não faria em si. Entendeu? Então isso aqui, tipo assim, você percebe que aquilo ali é algo de Deus, não é algo seu. Você sabe Sim, que se dependesse de você, você faria o pior que aquela pessoa ali. Então acho que isso aí, quando a pessoa realmente conhece a Cristo, eu acho que tem essa transformação assim. é verdade, Natan. Natan falou algo total mesmo. A gente só faz porque Cristo, o Espírito Santo vai, né? Eu até coloquei aqui também, até pulei um pouquinho isso, né? Que é o Espírito Santo que vai dominar a carne, né? Para torná-la escrava do Senhor Jesus, né? E aí por isso que tem uma batalha interna, que é outro tópico. Era tudo junto, né? Mas enfim, para a gente não se aprofundar em coisas que são complexas, né? Porque o Espírito quer dominar a carne, é bem isso que o Natan está falando, né? A gente só vai fazer, só vai servir, né, dessa forma, cheia de amor e não considerando a maldade que as pessoas até fazem com a gente, né, em troca, que a gente vai estar no espírito, né? Tanto que às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, de você, o espírito te move, você faz, e às vezes você tá, sei lá, porque o espírito às vezes se ausenta pra gente se lembrar que a gente é pecador, né? Eu tenho essa, o Spurgeon também fala isso. Então, aí quando o Espírito Santo dá, tipo assim, uma folguinha pra gente, aí a gente pensa, caraca, você começa a vir aqueles pensamentos de humano, né? Que você, nossa, pessoal, aí você começa a ficar e depois tem que voltar em oração para poder voltar para o espírito, para poder. Mas é para a gente lembrar que é isso, não sou eu que estou fazendo, né, aquilo, é uma transformação do Espírito Santo que faz a gente ter essas atitudes, né, de testemunho, de ser servo, né. Também o espinho na carne, tem situações que você não admite, não vai tolerar, né, na sua personalidade. Algumas até você releva com mais tranquilidade, mas tem um. Sim, No ego do inflamado, ó, isso eu estou fazendo. Ui, você é. E o Natan falou rapidamente uma coisa, né? Que às vezes também as pessoas podem achar, aliás, é meio comum na tradição da religião, a gente achar que servir a Deus é isso aqui. Na igreja, né? A gente vem, aí limpa a igreja, aí tá. Claro que isso também é importante, porque é trabalho diário, cotidiano, né? E a gente até faz com prazer para os irmãos, né? Mas é um servir mais profundo, né? Como a gente está dizendo, né? Lá no mundo, a gente também serve os irmãos e serve até primeiro, porque se não fosse essa nossa comunhão, também a gente ia passar muitas dificuldades, né? A gente precisa um do outro em oração e às vezes alguma ajuda material mesmo, ou de auxílio, né, para ir para um lugar e tal. É muito bom contar com a igreja, mas esse servir o mundo que está, né? Porque o Paulo está falando isso, né? Fiz-me servo para com todos, né? Então, todos que estão ali, como só Deus é que sabe quem é que vai receber, a gente não sabe, né? A gente tem que ir desprendidamente para pregar, e pregar falando a palavra, mas pregar fazendo ações, dando esse exemplo diferenciado, né? Alguém quer falar mais? Alguém levantou a mão aqui no. Ali. Pode falar, Alice. O Pedro vai. Não, eu só queria comentar, Lu, de duas coisas. Uma, assim, no começo da aula, né, que eu achei muito interessante essa comparação que você faz, né, da servidão nas relações humanas em relação à servidão que a gente tem a Deus, porque o risco sempre vai ser muito grande, né, de você, no meio das relações humanas, você ser subjugado, né, você ser injustiçado. Pegando o exemplo de trabalho,
meio que, relação de servo ali, o meu patrão, né? Então, mas a maneira que ele vai me tratar, como ele tem as consequências do pecado igual eu tenho, igual qualquer ser humano, é muito, muito fácil que ele me explore, né? Que ele seja injusto comigo. Agora, a relação desse Deus, desse nosso Deus maravilhoso, é aquela certeza que você tem que você será servo e ele nunca vai te subjugar, né? Nunca vai te oprimir. Ele sempre vai direcionar no que é melhor para você ou o que é melhor para quem está perto de você, para a sua vida como um todo, né? Aí a outra coisa que eu queria comentar é que eu não sei se de repente eu estou até me antecipando e você já tinha separado o versículo, dessa questão que você estava falando, no dia a dia, né? Nessa nossa atitude de servidão, durante a relação com as pessoas, né? No mundo, em tudo que acontece à nossa volta, na direção que Deus te dá para você ser um representante da palavra, do evangelho, mas, assim, no meio das relações humanas, né? Uhum. E aí eu lembrei de Colossenses 3:23, que é uma direção muito especial, muito interessante, né? Tudo que, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, Isso. sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Interessante, né? Amém, Liz. Exato, porque se o nosso Senhor é Jesus, a gente está servindo a Jesus, não está servindo aquela pessoa que está querendo o nosso mal, aquela pessoa que está nos ignorando, que está tentando puxar mal. Está servindo a Jesus, né? O Liz falou uma coisa que, né, é isso, a gente é servo de Cristo, então eu estou fazendo para Cristo, né? Pelo amor de Cristo, né? Ele está me dando essa condição, né? Então, muito bom isso que o Liz... Eu não ia mencionar esse versículo não, Liz, então foi ótimo, obrigada pela colaboração. O próximo versículo, né, é o Filipenses 2, do 1 ao 11, né? Eu vou ler aqui na versão que eu copiei, da coisa que eu estou achando mais interessante. É onde diz assim, né? Que, na verdade, o pastor Pedro que já adiantou um pouco. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Totalmente oposto do que a sociedade fala, né, gente? Uma exortação assim que vai lá no meio, né? Porque a gente está sempre competindo, né? Querendo passar à frente, ser o primeiro. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que é isso? Jesus fez por amor a nós, para nos salvar, mas obedecendo ao Pai, né? Assim como a gente serve a Cristo, Cristo obedeceu ao Pai, né? Então ele passou por todo aquele sofrimento, né, sendo servo, né? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a nossa glória, por meio de Cristo, é ir para o reino, né? Nosso foco não pode ser aqui, né? Deus vai nos dar o que é necessário, Ele nos quer alegre, feliz, então a gente não precisa ficar preocupado, né, com o dia de amanhã, todos nós, de se a gente vai ter o que comer, o que beber, uma alegria, ou, né, e tal, porque Ele quer a nossa alegria, Ele entende também o que cada um pode suportar, né? Ele entende que cada um, porque eu também entendo assim, coisas que a gente não tem, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Provavelmente aquilo iria te atrapalhar a se relacionar com Deus, né? Ia te atrapalhar nessa caminhada. Então, às vezes, a gente pode ficar triste, eu não tenho tal coisa, todo mundo tem, eu não tenho isso, ou tá faltando aquilo. Não tá faltando, ia sobrar demais e ia te atrapalhar na sua caminhada com Jesus, para você servi-lo, para você ser noiva, ser filho, né? De forma mais plena, né? Então, eu acho esse trecho de Filipenses tem várias, né? Como eu não sou teólogo, não vou
explicar cada versículo, porque cada um, né, tem uma profundidade gigantesca. Basta cada dia para o seu mal, exatamente. Mas esse, né, aqui a gente tem que colar num quadrinho esse versículo aqui, né? Porque os interesses, quem é Jesus, o que ele fez e para o que a gente tem que olhar e se lembrar, né? É isso, irmãos. Eu não, acho que eu não tenho mais nada para dizer, não. Se alguém quer dizer mais alguma coisa, contribuir. A juventude hoje está animada, veio animada, né, Natan, João? Falar foi um pouquinho, tipo assim. Queria falar aquilo. Vai, Natan. Eu ia falar sobre o caso de fazer as coisas com amor. O maior exemplo, você vê Jesus com a mulher samaritana ali. Às vezes, a nossa forma de tratar a pessoa na rua. Porque o que ela esperava dele ali? Que ele o tratasse da mesma forma que ele Deus E ele nem falasse com tratava ela, né? Tá entendendo? Então, Jesus pega e trata aquela mulher com amor. E depois que a mulher tem aquele encontro com Jesus, pode ver que a vida dela dali para frente mudou. Então, acaba que a religiosidade hoje em dia, pessoas religiosas, ela não sabe lidar com as pessoas com amor daquela forma ali. Só pegar, se você for uma prostituta, ou se você for contaminando droga, larga isso, porque não sei o que você vai começa a se pelando. Sendo que, mano, o que mais tem na vida daquela pessoa ali é um monte de gente falando a mesma coisa. Larga isso, para de fazer isso. Se está errado, o cara sabe que está errado. É. O cara sabe que está errado, mas é a intenção humana daquela pessoa ali. Ele tem um vazio, né? Ele tem um vazio que somente Deus pode preencher. E, infelizmente, não é dessa forma que o cara vai pegar e tipo, vai mudar. Não estou dizendo que Deus não pode usar da sua forma. Só que, pô, seria bem melhor você tratar aquela pessoa ali com amor, se você ter um interesse, não em só a pessoa largar aquilo ali, mas ter interesse no bem-estar daquela pessoa. Eu creio que foi isso ali que Jesus fez com aquela mulher ali. Porque muitos talvez teriam que ela largasse aquilo ali e vem para a igreja. E não pensando em si nela ali. Não buscando entender o que levou aquela pessoa ali, ela chegar naquele estado ali, que ela está naquele momento ali. Eu acho que hoje falta muito discernimento. Não só nelas, como assim, todos nós aqui, né? Então, eu creio que falta muito isso nas pessoas, o acolhimento, o amor pelo próximo ali, porque cada dia que se passa, as pessoas estão virando o rosto. Às vezes, está do lado, passa por um morador de rua e você que não existe. Aquela pessoa passa por uma prostituta, onde que a pessoa está fazendo ali, passa por um drogado, então foi usado lá, olha onde que ele pegou e parou. Eu tenho certeza que Jesus não trataria daquela forma de, pelo contrário, trataria aquela pessoa de misericórdia. Tem até um vídeo que a pessoa pergunta até pro, acho que foi pro Caio Fábio, o que Jesus faria? Ele trataria os homossexuais. Bom, da mesma forma que coletivamente. Então, deixa a pessoa pegar e fazer o que ela está fazendo ali, irmão. Se você não pode tratá-la com amor, você vai querer pegar e julgar, é fácil. Da parte, você pegar e jogar a pessoa naquela situação ali. Agora, tratar com amor, tentar pelo menos o máximo você se o exemplo de Jesus, ninguém quer, então, tipo assim, tá uma loucura danada hoje. A pessoa não ama, hoje você só tratar a pessoa com diferença na rua, tratar ela com amor, a pessoa já fica tipo, caraca, não esperava isso dessa pessoa. Você é crente e não me julgou, não fez esse problema, onde você vê o ponto que hoje em dia pegou e chegou o ser humano ali. Não quer saber, porque eles esperam do crente que ele o julgue, que julgue aquela pessoa ali. Que usam, infelizmente, tem pessoas que acabam usando. Mas a Bíblia mesmo fala: não julguei segunda aparece uma segunda reta da justiça. Segunda reta da justiça, está todo mundo ferrado. Segunda reta da justiça, então, fica quieto. Daí fica assim, só: não julguei segunda aparece uma segunda reta da justiça. Se fosse a mulher pegando o adultério, aquele entre vocês que estivessem em pecado, atira a primeira pedra. Está todo mundo lascado, então ninguém pode julgar. O mínimo trate aquela pessoa ali, porque eu devo amá-la, porque eu devo tratá-la bem. Se ela não parar de vir para mim, porque ela é imagem e semelhança de Deus, com você. Exato. Então, esse é o maior motivo que devemos tratar tudo com dignidade. Por esse grande motivo aí. Eu acho que esse exemplo que Natan deu aí vem muito também da gente. A gente, como cristão, mesmo que a gente tem que ter essa visão. Falta muito a gente entender o que Cristo foi. Deu muito discernimento mesmo do que Cristo foi. Cristo, ele sempre foi uma pessoa que teve muito discernimento no momento. Ele nunca foi uma pessoa que julgou aquela pessoa que estava em pecado. Natan deu diversos exemplos, mas ele também, vamos trazer para as pessoas que também foram importantes na Bíblia. Mateus era cobrador de imposto. E como que ele conseguiu fazer com que Mateus entendesse o chamado dele? Ele não apontou, porque Mateus ele sabia que ele era. Mateus viu nele
uma diferença. Mateus viu que ele realmente era o caminho, a verdade, a vida. Entendeu através das atitudes dele, das ações de graça dele, entendeu? Então, o que está faltando muito para a gente como cristão é ser como Cristo. Sim. Amar o próximo, não julgar, que nem o Natan falou muito bem, a questão de ver os nossos irmãos. A primeira atitude que a gente tem é de julgar. E além de julgar, a gente julga e sempre passa para mais um. Ao invés da gente ver, muitas das vezes ajudar, deixar aquilo ali. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E ali, realmente, aquelas pessoas que, naquele momento, eles estão afastados, aquelas pessoas que estão afastadas, eles vão ver que aquela pessoa ela realmente tem alguma coisa diferente. Porque muitas das vezes as pessoas vão embora, por exemplo, de que Natan deu, vai em boca de fumo, falar com o bandido. Sai disso, entra para a igreja, volta. Mas na primeira oportunidade, conta toda aquela conversa, toda aquela liberdade que aquele bandido ele teve com aquela pessoa, às vezes uma conversa íntima, acabou externando. Fala, pô, tem coisas que é aqui, é uma coisa que era para ser trabalhada, foi externada. Mas muitas das vezes, quando a gente faz, não expõe, o pessoal fala que ele tem uma coisa diferente. Ele não fez para mostrar que ele estava me ajudando. Uhum. Ele fez por amor. Por mim. Por mim. E foi igual Cristo. Ele não fez por barganha. Ele fez por amor. Aí ele começa a ver Cristo na nossa vida. Aí a gente é a luz. Aonde a gente chega, a gente traz essa luz. Um exemplo, eu e o Rafael vamos pegar um Uber esses dias, aí a gente tem mania, a gente chega, é homem, é varão, é mulher, é varoa. Aí a gente, boa noite, varão. Ô, rapaz, assim, você me faz de alguma igreja? Eu falei, não, porque você chegou me chamando de varão, entendi. Eu falei, não, é maneiro, não sei o quê. Pô, maneiro. Tem como a gente sentir nas pessoas, quando as pessoas elas estão nos tratando bem, né? Tipo, ela já chega com um boa noite diferente. Então, a gente só que é cara grandão. Aí eu falei, gente, chega que é bom. Aí começa a falar, né? Mas eu fiquei refletindo em relação a esse rapaz. Porque ele falou assim, pô, você foi diferente. E é assim que a gente tem que ser. É uma diferença que a gente faz aonde a gente chega. É só para completar o que o Nathan falou, porque não falta isso. Esse discernimento de como agir com Cristo agiu. Não como... Obrigada, meninas. Quem está lá no online é o João Paulo e o Natan, que falaram que são jovens da juventude da RPI aqui, de Niterói. Mas eles falaram, só para encerrar, gostei muito da participação, complementou muito bem, que o Natan trouxe essa questão, porque, na verdade, acho que a igreja realmente confunde muito o papel de ser servo com de ser juiz, né? Está julgando. Mesmo quando está indo, vou ajudar, mas primeiro julga. Né? Até a psicologia diz que nós somos seres que julgamos, né? A gente, que é o pecado. A gente quer se achar melhor que o outro o tempo inteiro. Então, você está errado, você é assim, então a gente julga. Então, o crente, para ser igual a Cristo, não julga. Por isso que Cristo olhava, abraçava, porque ele não estava julgando. E também, vocês falando isso, eu lembrei, né? Cristo, quando veio homem, né? Veio em amor como Cordeiro de Deus, para ser sacrificado. O juiz, que só ele, ainda vai vir, né, no juízo. Ele ainda vai julgar. Só quem julga é Cristo, a gente não julga, a gente é servo e a gente não julga, e ele ainda vai julgar. Então, a gente tem que só servir aqui e pregar o evangelho. A gente está na fase ainda, né, do id e pregai, né? Então, oi? E o id e pregai é isso que a gente está aqui, né, na EBD, a gente faz para a gente se conhecer e aprender mais, se autoexaminar para o id, né? Por isso que a gente está aqui. Então, muito bom, gente. Terminei. E irmãos aí do online, muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa do online ou não? Não, só coraçõezinhos. Então é isso. Obrigado, gente. Bom culto para nós. Vamos lá tomar um cafezinho. Bom domingo. Bom domingo, gente. Bom culto daqui a pouco. Tchau. Deus abençoe. Bom culto. Vocês também.